eu vou compartilhar uma história que talvez algum seguidor possa se identificar com ela. Então, há 13 anos atrás, 14 anos mais precisamente, a gente iniciou uma empresa, né, no transporte de cargas. E aquilo era um sonho para mim. Então, era o momento de começar realmente do zero. E é impressionante que tudo que você vai querer começar do zero vai ter muita oposição. As pessoas próximas não vão te incentivar, elas não vão acreditar em você e muitas delas, inclusive, vão te atrapalhar nesse processo. É um caso interessante que aconteceu, que eu comecei a buscar fontes de financiamento, porque eu não tinha o dinheiro, obviamente, para comprar um caminhão. Olhei caminhões usados, mas fiquei com receio de poder comprar alguma coisa que não tivesse bem revisada e começasse a dar muito problema. E aí, na época, tinha uma facilidade de ter uma linha de crédito que era subsidiada pelo governo, que chamava Pro Caminhoneiro. A taxa era 6% ao ano pelo BNDES e era acessível, né, para pequenas empresas, só que não era comum uma empresa iniciando conseguir esse tipo de crédito, porque normalmente o banco ele avalia quem já tem experiência no ramo, né, você já está lá há muito tempo. E eu fui numa concessionária mesmo assim, aqui em Belo Horizonte, e cheguei lá, o vendedor que me atendeu, lembro direitinho do nome dele, né, fisicamente e tudo, e ele simplesmente me ignorou quando eu falei que a fonte de financiamento era uma linha de crédito do BNDES, do Pro Caminhoneiro. Ele falou, esquece, isso você não vai conseguir, se você depender disso para começar, você não vai começar. E aquilo ali para mim foi muito forte, né? Falei, puxa vida, já tomei um banho de água fria logo no início, né? A pessoa já me desencorajou totalmente. E eu não desisti. E fui ao banco e apresentei o projeto, fiz uma análise, né? Na verdade, eu chamo de business plan, montando todo como é que seria essa transportadora, para quem que eu carregaria as cargas, aonde que essa carreta iria trabalhar, toda a estrutura de custo do projeto, cada viagem, cada receita, enfim. E aí, passados mais uns 2 meses, mais ou menos, eu consegui essa aprovação desse crédito lá junto ao BNDES na época e voltei a essa concessionária para poder olhar o caminhão. E na hora que eu cheguei à concessionária, eu vi esse vendedor lá à esquerda e mais à direita eu vi uma outra pessoa que estava em pé que eu reconheci de vista. Eu falei, poxa, eu conheço, né? Procurei ele. Falei, é você que está aqui? Quanto tempo e tudo? Comecei a conversar com ele. Você trabalha aqui e tal? Ele falou assim, trabalho, eu vendo caminhão aqui. Eu falei, porque eu tive conversando com outro vendedor aqui, aquele que está lá um tempo atrás, mas ele falou que eu não ia conseguir o crédito e tudo. Você me atende para poder comprar esse caminhão? E comprei esse caminhão com esse outro vendedor. E depois dele eu comprei mais 3 carretas com esse mesmo vendedor nos próximos meses, ali nos próximos 2 anos, vamos dizer assim, a gente comprou mais 3 com esse outro. Né? Então, assim, é a mensagem que eu quero dizer, porque tem a ver um pouco com o momento que eu estou passando, que eu estou iniciando um projeto novo, já há mais ou menos cerca de 1 ano e meio, e tenho enfrentado bastante resistência nesse projeto. Mas eu vejo que a cada resistência, Deus nos dá um livramento, nos dá uma outra oportunidade, nos dá uma forma de ver diferente, e às vezes o que a gente acha que seria o melhor caminho pra gente, muitas vezes depois a gente vê que não era. Então a gente fica ali naquela tentativa ali, aquela porta não abre, não abre, não abre, e quando você vê, abre uma outra muito melhor. E essa semana, né, eu procurei uma pessoa que eu achei que poderia me ajudar muito a resolver uns entraves aqui, e essa pessoa simplesmente não me respondeu, não estava nem aí tudo, e eu pensei, falei, puxa, será que esse vai ser o novo vendedor desse? Porque eu lembro muito bem de como que ele ficou constrangido depois quando ele me viu de volta lá, virando cliente do outro vendedor, né? E caminhão não era uma coisa que se vende todo dia, toda hora e tudo. Então, essa mensagem eu queria mesmo deixar para você refletir quando você estiver enfrentando uma oposição forte na sua vida, quando você quiser empreender um projeto novo. E isso me ensinou também que eu devo apoiar pequenas pessoas. Então eu vejo, por exemplo, essa questão de ajudar, né, ser consultor de pessoas, investidores, e a maioria das consultorias já limitam, no mínimo, para você dar o primeiro passo, tem que ter ali algumas R$ 1 milhão, outras R$ 500 mil, algumas menores, talvez 300 mil, e os clientes de menos de 300 mil, mesmo com grande potencial, eles não querem olhar. A grande maioria não se interessa se a pessoa não tem capacidade de pelo menos 300, 500 mil para poder começar. E eu vejo ao longo desses anos, acompanhando investidores, e eu tenho um caso específico, que tem um cliente que bateu 2 milhões praticamente há pouco tempo, e ele começou comigo com R$ 100 mil. Tem um outro que está com 1,5 milhão, e ele começou comigo com R$ 10 mil. Né, porque ele tinha a capacidade de geração de renda, ele tinha um negócio, mas faltava para ele foco, faltava orientação, faltava direcionamento. E tudo isso eu aprendi justamente passando por esse tipo de constrangimento, de certa forma, às vezes até a gente se sente, em certas maneiras, às vezes até um pouco talvez humilhado, né, quando as pessoas simplesmente ignoram, né, como foi o caso desse vendedor, subestimam, riem, né, eu lembro muito bem dele rindo, né, tipo assim, esquece,
você não vai conseguir isso nunca. E a cada caminhão que eu voltava para comprar com o outro, ele ficava sempre com aquela cara, né, aquela cara amarela sem graça, né, de ter perdido o cliente. Tudo bem, um cliente que comprou 4 caminhões em 2 anos não ia fazer muita diferença para ele, mas eu acho que a gente não deve desprezar esses pequenos começos. A gente não deve desprezar pessoas que querem construir, que querem mudar e dar essa oportunidade, né, ter clareza de ajudar as pessoas que estão querendo começar. A grande diferença vai fazer se as pessoas realmente querem ou não, né? Porque se você realmente quiser, você é capaz de conseguir. Então tá aqui uma mensagem um pouco motivacional, inspiracional, contando um pouco dessa trajetória, para talvez incentivar outras pessoas que estão querendo começar alguma coisa, estão tendo desafios, mas persevere no seu projeto, não desista. Muitas pessoas não vão acreditar no início, mas se você continuar e evoluir e fazer sua parte bem feita, você vai colher os frutos desse resultado com certeza.